Aí já corta os comentários e já... Ok. Gente, vamos retornar para mais um tempo de live. Pastor Lu já está aqui. Vai compartilhando com outras pessoas para que a gente possa seguir alcançando um número de pessoas interessante para compartilhar. O papo está muito bom. Vamos tratar algumas pautas teológicas aqui. Voltamos, pastor. Maravilha. Que bom. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Vamos só esperar um minutinho ou outro para o pessoal retomar. A gente estava com quase 2.000 pessoas ali se mantendo. Então, poxa, fiquei muito encorajado. Muitas pessoas falaram que era um horário difícil de retorno de faculdade, de aula. Então, eu acredito que vai ser muito útil. Consegui salvar a primeira live e vamos caminhar aqui nessa segunda live. Uma das coisas que eu disse, Lu, enquanto as pessoas entram, eu acho que é importante ressaltar, no livro eu trabalhei isso, é que o evangelho ele é singular em seu conteúdo. Ele é o anúncio de um fato. Ou seja, o evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. Não é a respeito do que nós precisamos fazer para ser salvos. O evangelho é a respeito daquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. O evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Então, uma das sentenças é: o evangelho é singular em seu conteúdo. Ele é o anúncio de um fato. Ok? É muito interessante que um dos autores que eu mencionei é o bispo anglicano também, N.T. Wright, e ele falando da dinâmica de quando o termo evangelho é popularizado, quando Marco Antônio e Otávio entram em guerra pelo domínio de Roma, Otávio vence e alguém é destacado, um apóstolo, né, um mensageiro para anunciar em Roma a vitória de Otávio, algo muito interessante aconteceu. N.T. Wright diz que o anúncio chega em Roma, boa nova, qual? Otávio venceu. Ok? Então, e ele trouxe paz sobre o mundo todo. Mas Otávio leva em torno de 2 anos para retornar a Roma. Então, durante esses 2 anos, o ambiente de toda a cidade do Império muda. Porque a boa nova causa uma expectativa. Qual? O retorno glorioso do rei triunfante. Então, o evangelho é um anúncio. Cristo venceu. Cristo retornará em glória. E isso muda radicalmente como as coisas são agora. Então, essa é a dinâmica do evangelho. Assim como Otávio tinha triunfado, e nos 2 anos que ele não volta para Roma, isso muda o ambiente, na expectativa do retorno triunfante. Então, quando ele volta, isso é estabelecido. Esse é o evangelho como um todo. Então, ele é singular em seu conteúdo. Ele é o anúncio de um fato, não é um conselho, é uma notícia. Todavia, o evangelho que é singular em seu anúncio, ele é plural em sua aplicação. Então, eu disse nas seguintes palavras, dando um spoiler do livro. O evangelho é singular em seu conteúdo, o anúncio específico de um fato. Cristo venceu, Cristo retornará, e isso muda radicalmente como as coisas são agora. O evangelho é plural em sua aplicação, abrange a totalidade da nossa existência e sobre cada aspecto dela tem algo a dizer. Ele é de alcance pessoal e cósmico. É a boa nova da revelação que Deus faz de si mesmo por intermédio de Cristo. E é a proclamação dos soberanos propósitos de Deus para a sua criação. Essa é uma das definições que eu dou de evangelho no livro. Vamos seguir, pastor. Crescimento dos evangélicos, em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil, para os mais otimistas, me parece. O último censo demográfico foi em 2010, oficial, quando éramos 22 milhões. Parece que o próximo censo é para ser agora. 40, 2010. Já era 40 milhões? 2010? 40 milhões. Então, eu tô perdido aqui na minha conta. Eu acho que 22 era... Vou até bater aqui. Eu acho que 22 era o anterior. Isso, a mensagem... Eu cito a reportagem da Veja, que era 22 milhões, que eu creio que é em 2010. Procura aí, Leidson, para nós. Último censo demográfico em 2010. Aí a previsão, Lu, é que em 2032 seriam 90 milhões de evangélicos no Brasil. No mínimo, né? Eles estão dizendo.
No mínimo, vê se confere. O Leite está procurando aqui enquanto a gente vai falar. Eu vi uma reportagem da revista Veja, não me lembro se foi 2000 e finzinho de 2016 ou começo de 2017, que dizia que no máximo até 2040 os evangélicos serão maioria na nação. E isso, assim, a pior projeção gráfica do crescimento que nós estamos vivendo. Agora... Então, eu só vou tirar os comentários aqui, pastor, com licença. Tá bom. Para não ficar travando. Gente, compartilha com o povo aí. Vai lá, à vontade, pastor. Perdão. Então, eu ouvi uma declaração anos atrás do Marcelo Jamal, dizendo que a igreja está cada vez mais cheia de gente vazia. E aquilo me foi um choque, porque assim, é muito da realidade. Nossos números cresceram, então nossas igrejas encheram em relação ao que era o passado, né? Agora, o quanto essas pessoas se mantinham cheias de Deus, nós perdemos. Lu, Né? 22 milhões em 2010, é isso, né? O último censo. E 2032, 90 milhões. E a projeção, essa é a reportagem da Veja de quando? Essa que eu uso no livro. Em 2010, o último censo oficial, 22 milhões. Projeção para que em 2032 sejamos 90 milhões. De quando é a reportagem? Ó, eu tô lendo no G1 uma 4 reportagem de fevereiro feita em de cima... 2020, parece. Eu tô lendo aqui no G1 uma matéria, ela é de 2012. E ela dizia que em 2000, 26 milhões já se diziam evangélicos. E que em 2010 passaram de 42 milhões. Eu acho que, às vezes, o 22, eles vão segmentando protestante, evangélico. Agora, a soma dos cristãos que não são de profissão de fé católica, eu acho que dá isso. Eu até consultei aqui, mas, de qualquer forma, o ponto a previsão aqui continua de qualquer forma a mesma, né? De que a gente passe aí da metade da população e no máximo 2040. Agora, eu acredito que é aquilo que nós falamos a pessoa que, em vez de quer pegar roupa nova, o pacote inteiro do evangelho, ela quer negociar. Então, por exemplo, cara, quando eu era garoto, a maior parte dos testemunhos na igreja era de mudança de vida, era de transformação. Com o tempo, pela bondade e misericórdia de Deus, a gente começou a ver gente curada, milagre de provisão, e os testemunhos começaram a ter outras coisas. Mas, se nós ganhamos, por um lado, tendo outras coisas das quais falar, por outro, nós perdemos, porque transformação é o que menos se fala hoje em dia. Você quase não vê mais os testemunhos impactantes de transformação. Né? E de vez em quando alguém está contando algo, você diz assim, melhor esperar um pouco para ver se entendeu mesmo o evangelho e vai continuar assim. Então, eu acredito, de novo, essa falta não só do embasamento bíblico, mas uma vida rasa com Deus. Porque o que me chama a atenção, Leandro, não é o tanto de convertido, é o tanto de desviado. Quando a gente estava em torno de 30 milhões de evangélicos, foi feita uma pesquisa larga, ampla, de grande amostragem, e descobriu-se que a gente tinha praticamente outros 30 milhões de desviados. Né? Essa estatística ela vem se mantendo de 1 para 1 há muito tempo. Então, isso significa que se hoje a gente for 50 milhões, a gente podia ser 100. A gente já podia ter batido dessa metade. Então, me parece que a maior dificuldade, quando a gente fala do contexto da igreja brasileira, não é a conversão, é a consolidação na fé desses novos crentes. Né? Agora, me parece que muitos deles estão abraçando um evangelho, vou botar aqui entre aspas, com prazo de validade. Né? E o prazo de validade não está no evangelho, mas está na maneira como a gente relaciona com ele. Então, Jesus falou lá de uma semente, na parábola do semeador, caiu num solo rochoso. Não desenvolveu profundidade, a hora que sai o sol vai secar. Né? Então, assim, se não tiver um cristianismo de profundidade, não tem duração. Né? E profundidade é vida com Deus, é relacionamento, é devocional diário, é envolvimento com a palavra. Então, se a gente não precisamos parar de crescer, mas se a gente não conseguir, né, levar os cristãos a viver essa mudança, nós nunca vamos mexer na fibra moral da sociedade.
Lu, né? duas Então, coisas. Se você não perca seu raciocínio, mas eu quero somar com o que você está falando, porque é o seguinte, eu quero te ouvir em duas coisas. Primeiro, ainda dentro desse raciocínio, se você quiser continuar, por favor, tenha liberdade. Mas assim, qual é a responsabilidade do púlpito? Porque a gente está falando dos cristãos leigos, assim por dizer, mas eu queria trazer um pouco esse foco para nós, como aqueles que fazem uso do púlpito. muito Então, bom. quanto você atribui a responsabilidade do púlpito e como nós podemos resolver esse problema de púlpitos fracos, Lu? Essa tem sido uma grande preocupação minha. Eu me esmero por pregar o evangelho, mas tenho sentido grande peso em instruir outros pastores dentro das minhas limitações, que são muitas, sem nenhuma falsa modéstia, porque o púlpito da nação brasileira é muito fraco, Lu. E só para reflexão, enquanto você responde, dos nossos amigos aqui, eu sempre digo que uma das maneiras de testar e que mostraria o caos dos evangélicos, ouçam, não da igreja, a igreja de Cristo é gloriosa, ok? Agora, seria se no mundo todo, só houvessem cristãos no Brasil. E esses cristãos evangélicos fossem enviados para proclamar o evangelho no mundo, que tipo de evangelho teríamos, Lu? Eu quero deixar a reflexão no ar. E a pergunta sobre responsabilidade do púlpito e como resolver isso. Em relação aos líderes, a gente sempre tem que entender que a cobrança vai ser maior. Né? Você olha lá as 7 cartas do Apocalipse, Deus está cobrando o anjo da igreja. Então, quer dizer, ele não cobra só a igreja. Essa igreja está fraquinha, hein? Ele cobra o líder, porque, de alguma forma, é esse que tem a responsabilidade de conduzi-la num lugar diferente. É lógico que nós não estamos dizendo que Deus vai responsabilizar só o líder pelas escolhas de todo mundo. Mas ele está dizendo que ele vai olhar para o líder e diz: não te confiei o cuidado dessa igreja simplesmente à toa. Eu acho que se a gente só generaliza, a gente acaba sendo injusto. Então, vamos lá. Sobre a questão do púlpito fraco. Primeira coisa, eu acho que os ministérios não são iguais. Deus deu dons, talentos, habilidades diferentes. Então, se por um lado ele levanta mestres, por outros tem pessoas têm um perfil mais evangelístico, pastoral. Então, mas o presbítero tem que ser apto para ensinar. Deixa eu vou chegar aqui. Vou chegar lá. Mas alguns, eles são aptos para ensinar uma prática de vida cristã. Mas muitas vezes eles não vão ter uma profundidade doutrinária. E a gente não precisa culpar ninguém por isso. Eu acho que um dos problemas é a falta de entender que os ministérios, desde o Novo Testamento, eles envolviam equipes. Então, tem um líder principal, como Deus fala lá com o anjo da igreja, mas, poxa, a gente sempre via equipes. Então, outro dia um cara falou assim para mim: não, pastor, meu ministério, cara, eu ganho uma multidão aqui, eu sou evangelista, tal. Agora, eu vou ser julgado por um semestre? Falei: não, você vai ser julgado se você não der um espaço para o mestre na sua equipe ajudar a cooperar, né? Então, assim, a questão não é que todo mundo tem que ter tudo, mas a igreja precisa nessa soma. E outra coisa, também não acho que o ensino todo vai acontecer só no púlpito, nas grandes reuniões. Então, tem igrejas que elas não são tão profundas no domingo, mas elas têm um programa de treinamento fantástico que compensa isso. Né? Só que, podem assim, não ser profundas, mas precisam ser assertivas e fiéis. Essa é a minha exatamente. Então, a gente tem uma série de coisas. Eu acho que só do púlpito nós nunca vamos conseguir alimentar o povo como deveria. Tem que ter discipulado pessoal. Né? Então, assim, tem coisas... A gente, por exemplo, fala... Eu compartilho lá uma mensagem, vamos dizer, no domingo. Durante a semana, nossas células, que é o jeito que a gente chama as reuniões pequenas nas casas, eles vão discutir a aplicação da palavra. Porque não é só saber o que tem que fazer. Então, vamos supor que eu falei lá: olha, tem que perdoar. A Bíblia fala isso sobre perdão. Tá, é fácil perdoar? Não é. Mas perdão não é sentimento, é um ato de fé. Eles vão discutindo. Mas, cara, a gente percebe que no discipulado 1 a 1, que os ajustes ainda vão acontecer. Então, eu acho que a gente está tentando... E as pessoas estão se envolvendo cada vez menos com a igreja. Cara, eu fico feliz de ouvir testemunho de que
tem gente abençoada no Brasil e no mundo com as minhas palavras. Mas eu fico aborrecido quando eu descubro que eles estão trocando o que eu ensino por um envolvimento na vida da igreja. Né? É uma descompensação, até porque o nosso envolvimento na igreja não é nem só para aprender. Né? A gente precisa estar lá para ajudar uns aos outros, a gente precisa estar lá para transbordar. Esse eu acho que é um grande desafio, a gente conseguir a soma. Então, de fato, os pastores, eles precisam seguir crescendo. Antigamente, ninguém ia pastorear sem 4 anos de teologia. Aí a gente reclamava, tem um monte de teólogo cabeção, tem vida com Deus, não sei o quê. Ok, agora nós vamos para o outro extremo. O camarada, às vezes, até ele tem uma vida com Deus, mas ele não sabe o básico do básico. Né? E, antigamente, você era parte de uma igreja, você ouvia só o seu pastor. Em tempos de globalização não é mais assim. Né? Então, assim, só moçada está lá na internet ouvindo coisa boa e ouvindo bobagem. Né? Então, assim, se você não vem apertando os parafusos, arrumando algumas coisas, é confusão. Então, eu acho que a igreja desse tempo, ela precisa entender, não é meramente o conhecimento pelo conhecimento. Né? A diferença é você ver conhecimento em homens piedosos, gente que tem vida com Deus, gente que exala o bom perfume de Cristo. E Deus não me mandou escolher entre ou eu ser alguém piedoso ou, né? ou ser alguém então, estudioso. Eu acredito que, por mais que alguns ministros sejam limitados, se eles entenderem que não deveriam parar de crescer, né? Continuassem aprendendo. Então, assim, alguns dos cursos que a gente tem, que não são nem tão profundos, cara, eu comecei a gravar por causa dos pastores e líderes. Os caras diziam, cara, eu mal lembro a aula que eu tive no seminário. A gente, no meio de trabalhar, cuidar da família, de filho, ainda igreja, estudar no seminário, a gente decorava o negócio para passar na prova. Eu não me lembro mais nada disso. E eu nem julgo um cara desse. Agora, a gente precisa de um programa contínuo, onde todo mundo vá crescendo, né, a ponto de dizer, puxa, isso é o básico, esses aqui são parâmetros inegociáveis. Ah, fulano aqui pensa diferente nisso, ok, secundário. Né? A gente vai andar em amor, não vai ter problema. Mas, hoje em dia, até essa capacidade de balizar, ela vem sendo relativizada. Então, não adianta a gente falar que o povo não quer ler Bíblia, né? Quando às vezes eles também não têm nenhum estímulo do púlpito. Agora, também não podemos dizer que se só resolver o púlpito, né? Tinha gente que ouvia o ensino de Jesus e né? não dava mínima. Então, eu acho que é uma combinação de fatores e a gente precisa de um despertamento de Deus para que as pessoas voltem à palavra e levem a sério a palavra. Como fazer isso, Lu? Bom, como estimular, despertar as pessoas a amarem as Escrituras? Eu acho que uma coisa que eu decidi, me propus a ter como estilo de vida, eu vou falar de Bíblia onde eu estiver, com quem eu quiser, com quem eu estiver. Né? Então, assim, cara, a gente tem que transbordar. Minha equipe aqui, eles pegam no pé. Diz, cara, que quer saber se tem base bíblica para comemorar aniversário ou não, fala para Subirá, que tudo é da versículo. Meus amigos, assim, do profético, eles falam, cara, enquanto a maioria das pessoas dá alguma ilustração alegórica para comunicar o que Deus está dizendo, tudo dá versículo e exemplo bíblico. Eu falei, cara, foi uma escolha. Eu, intencionalmente, falei, eu preciso mostrar para os outros que a gente pode o tempo todo estar ali comendo, se alimentando, né, da palavra. E sou muito abençoado por gente que tem estilos diferentes de mim. Né? Eu às vezes, ouço um camarada que não vai ter aquela profundidade de ensino, mas, cara, ele me encoraja para me jogar em Deus de uma forma impressionante. Né? E assim vai. Agora, a soma de tudo isso, eu acho que é a gente conseguir voltar a mostrar para as pessoas, gente, não é só importante, né? Voltar à palavra é essencial, é a base de tudo. Sim. Vamos lá, vamos fazer uma coisa bem assim, de frente com o Leandro. 3 expositores da Bíblia que você recomenda no Brasil. Eu quero estimular as pessoas que elas tenham um norte mesmo, né? Tá. Bom. E por que você recomenda? Quais são as características que você vê saudáveis? O Leison tá rindo aqui. Eles acham o máximo eu te entrevistar. Tá bom. Bom, não vale a pena falar... Não vale a pena, não é permitido falar de mim e de você, né? Não, claro que não. Tô brincando. Cara, eu tenho pessoas... Bom, eu botaria no topo da lista aí meu pastor, o Amy Uber.
né? Ele é alguém que... Eu outro dia vi uma frase no Twitter, que eu acho que era uma citação de Aristóteles que alguém fez. Dizia assim, pense como pensam os sábios, mas fale como falam os simples. Eu digo às pessoas, cara, você ouve o Abe ministrando, ele tem uma didática, às vezes, quase infantil. Ele quer ajudar todo mundo a entender. Agora, você senta a discutir qualquer coisa com ele, né? Aí, quando eu vi essa frase, mandei para ele. Falei, ó, meu pastor, estão falando de você aqui. Né? Uma pessoa assim que realmente tem um evangelho prático, me inspira, é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci. E toda vez que a gente está junto, a gente vai discutir tudo que pode de Bíblia. O Hernandes Dias Lopes, para mim, não pode ficar fora do top 3. Ele, com certeza, está no top maior de todo mundo, mas acho que no top 3 ele precisa estar lá. Né? E um camarada assim, aprendi a respeitar, já tive muito preconceito antes, ainda tenho algumas diferenças, mas quando vejo assim, dizer, vamos pegar a Bíblia e dissertar, que ainda me impressiona, é o Silas. Agora, tem pessoas que não são, o Malafaia, tem pessoas que não são tão conhecidas, né? Mas, por exemplo, dois caras que me alimentam muito, eu vou aumentar isso para o top 15, né? Marcelo Jamal, né? Estamos para publicar um livro dele agora chamado Poder da Experiência, e Danilo Figueira, da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Agora, quase todos esses que eu citei, eles têm características de trabalhar a questão do ensino de alguma forma, né? O Silas, essa parte apologética, eu acho assim, impressionante a maneira como ele fecha o cerco, e cada um tem características, mas são pessoas assim que me inspiram, não são as únicas que eu procuro ver, ouvir, ler, mas eu colocaria com certeza aí no top 5. Que legal. Lu, como a gente poderia pensar em como as pessoas podem ter esse é assim, das grandes atitudes ousadas minhas, de tentar, com o livro Evangelho Completo, dar um trilho, um norte para a pessoa aprender a ver as Escrituras como um todo. Porque para a pessoa que está começando a se relacionar com a Bíblia, é realmente difícil entender a Bíblia como um todo. E uma das coisas que eu falei, pontuei bastante no livro, é o que os eruditos chamam de narrativa controladora. Ou seja, primeiro, o Evangelho é a narrativa controladora de todas as Escrituras. Ou seja, toda a Escritura tem uma narrativa que é meta-narrativa. Ela controla todo o assunto das Escrituras. Mas nós podemos encontrar dentro dessa narrativa controladora macro, que é o Evangelho, tudo tem que se conformar com o Evangelho. Nós encontramos outras narrativas controladoras, como o chamado de Abraão, a aliança. Nós vamos perceber que de Gênesis 1 a 12, você tem o descortinar de todo o drama bíblico. Se você tiver um olhar atencioso para Gênesis 1 a 12, toda a história vai estar contida ali, naquelas sementes. Então, eu procurei tentar mostrar, quando você pega a aliança davídica, entende que ela é uma narrativa controladora, a eleição e a vocação de Israel, para que as pessoas possam entender essas narrativas controladoras e ver o todo. Por misericórdia do Senhor, Lu, quando eu conheci o Senhor, para a gente botar um pouquinho de testemunho, vou pedir para o Leison ir preparando algumas perguntas, e depois eu vou abrir aqui para a gente fazer umas perguntas ao vivo aqui, tipo pai bola. Você responde uma, eu outro, uma, eu outro. Se der ruim, dá ruim para nós dois. Mas uma coisa eu tenho, Lu, e eu estou fazendo isso com o bem. Quando eu comecei a ler as Escrituras, eu não comecei pelo Novo Testamento, como algumas pessoas gostam de recomendar, e eu não tenho problema com isso. Mas comigo, essa experiência foi diferente. Eu comecei de Gênesis. E eu falei, eu vou ler todas as Escrituras, e o fato que eu vou contar é verídico. Quando eu tive um encontro com o Senhor, minha irmã mais velha, Edilene, que é hoje pastora em Santa Catarina, com meu cunhado André, ela me deu uma Bíblia. E aí ela disse, mano, esse livro tem o poder a te tornar apto diante de Deus e te conduzir à salvação. Eu nunca tinha lido nenhum livro sequer, nem quando eu ia para a escola,
eu lia, porque eu estava, né, divagando ali na vida de drogadição. Então, eu me lembro de eu ter dito, como que eu vou compreender essa linguagem mais coloquial, tradicional? Ela disse, olha, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. E eu disse, como que é isso, mano? Ela disse, sempre que você abrir as Escrituras e não compreender, você peça que ele te oriente. E ele vai te ensinar. Eu lembro de ter pego a minha Bíblia que ela me presenteou, entrei no meu quarto, dobrei o joelho, eu entendia que era daquela forma, porque tenho uma mãe de oração. Minha mãe é uma profetisa do Senhor, a irmã Elisétilo, e abri as Escrituras em Gênesis 1. E está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu fechei as Escrituras e disse, Espírito Santo, eu não entendi. Eu No sempre primeiro. digo, e deu certo, Lu. Deu certo. Então, eu sempre fui lendo as Escrituras como um todo. E com o bem eu estou fazendo isso. Ele está iniciando a primeira leitura bíblica pedagógica, sistemática dele mesmo. E o seu testemunho com Israel é incrível. Eu vi um vídeo do Israel dias atrás. Cara, é maravilhoso. Você pode até compartilhar isso. E eu tô com o Ben ali. Vai lá, vai lendo. E o Ben puxou o pai dele, né? Ele já está terminando ali os primeiros livros do Pentateuco e ele não fala nada. Eu pergunto, filho, você está com alguma dúvida? Daí ele disse, não, pai. Disse, você está entendendo tudo? Ele fala, tô. Oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo, então? Mas, enfim, estimular pessoas a entender que a Escritura tem uma narrativa controladora básica, que é o Evangelho, e outras narrativas controladoras. Alguns falam das alianças, outros das dispensações. A gente vai divergir de um ponto ou de outro, mas, no geral, eu acho que é um caminho para entendermos, né? Agora, eu acho também, eu tive uma facilidade, eu cresci no lar cristão. A gente ia para a igreja quando criança e tinha um programa de ensino na escola bíblica dominical para as crianças. Então, cara, a gente começava, criação, os patriarcas, era toda essa... A gente não sabia ler, a gente dependia dos contadores de história, não tinha esses recursos multimídia de hoje, então era o flanelógrafo que a gente chama, né? Colava as figurinhas no negócio de flanela, assim, com a lixa, elas enroscavam, eles iam montando cenário. Cara, as crianças viajavam. Quando eu comecei a aprender a ler, para depois começar ainda devagar a Bíblia, eu já tinha o panorama das histórias, né? Então, talvez isso tenha ajudado essa questão que a gente fala da macrovisão. Aí você chega no Novo Testamento e vê aquele volume gigantesco de citações do Velho, poxa, a gente estava mais ou menos por dentro. Mas eu acho que também a gente, às vezes, ou não estimula a pessoa a crescer nunca, que é um extremo, ou às vezes a gente também está tentando despejar muita coisa em quem é recém-convertido. Então, Paulo diz lá aos Coríntios, e o autor de Hebreus também, eu tenho a minha cisma de que tenha sido Paulo, só vão poder provar isso no céu, a linguagem é muito parecida o tempo todo. Mas ele fala que é Apolo só para ser do contra, que eu sou do contra. Assim. Poderia, um cara ainda mais que depois andou ali, mas assim, o volume de citações são semelhantes. Mencionar Timóteo, que não era essa figura tão conhecida no final. Bom, em suma, ele fala que o alimento sólido é para o adulto, né? E que criança precisa de leite. Então, eu acho que muitas vezes também a gente, nesse afã de temos que dar estrutura para o povo, também não podemos despejar de uma vez alimento sólido. Tem crente que, assim, o cara mal entendeu o que foi a experiência de justificação e ele está tentando explicar a eleição, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que também saber trabalhar esses níveis distintos. Porque pode ter gente aqui nos assistindo que o cara é tão esfomeado, você dá o caminho, ele pega, ele sai na frente, ele vai. Mas tem aqueles também que desanimam, né? Porque diz assim, cara, eu acho que eu não entendi nem o básico, então eu só quero fazer essa distinção. Por mais que a gente não consiga pegar toda a doutrina, você vai perceber o próprio esforço da Bíblia em simplificar sempre a macrovisão. Por exemplo, quando Jesus fala ali a parábola do bom samaritano, né? Ele falou de amar o próximo, alguém pergunta, quem é meu próximo? Então, Jesus podia só ter dito, é a bola da vez. Aí ele conta uma história cheia de detalhes. Para mim, aquela parábola inteira ela é cheia de uma alegoria profética, né? Ele fala de um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? São quase... Chega a passar de 1000 quilômetros de desnível, de altura, de um lugar
quase 800 acima do mar, para um de mais de 200 abaixo do nível do mar. Mas o descer ali não é só geográfico. Ele pega uma cidade que representa um lugar de bênção, ele pega outra que representa um lugar de maldição. Nessa trajetória de declínio ou queda, o homem é roubado, espancado, deixado meio morto. Para mim, isso é a figura da queda e dos efeitos da queda. Aí, dois personagens passam sem poder resolver o problema dele. Um terceiro vem resolver. Esse terceiro aplica azeite e vinho, duas figuras presentes nos símbolos de redenção. Né? Para mim, aquele samaritano é uma figura de Cristo, não só a pessoa, mas de um tempo. Né? Um tempo onde a humanidade seria, de fato, socorrida quando ela não pôde ser antes. A Bíblia divide a história da humanidade de Adão até Moisés, de Moisés até Jesus, depois a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, você tem ali 3 períodos. O homem só pôde ser ajudado no terceiro. Né? Você vai olhando as figuras. Jesus não deixou de explicar quem era o próximo e como poderia ajudar. Mas ele incrementa a história, ele traz um resumo, um panorama do propósito eterno de Deus. Aí ele leva o camarada, né? A gente poderia detalhar, não tem tempo. Né? Então, poxa, Jesus pega logo o samaritano, que era rejeitado pelos judeus. Ele está dizendo que ele seria rejeitado pelos judeus. Mas também o samaritano era aquele camarada que era uma mistura de judeu com gentil. Né? A própria mistura que os assírios produziram em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, fazia o judeu olhar e dizer, isso não é judeu. O gentil olhava e dizia, para nós é judeu, não é gentil. Era uma mistura. O livro de Efésios diz que ele veio reunir num só corpo judeus e gentios. Então, para mim, assim, cada um desses detalhes, eles apontam profeticamente. Aí Jesus começa o trabalho, mas não termina. Ele leva o homem para uma hospedaria, confia os cuidados do hospedeiro e diz, cuida dele até que eu volte. Ou seja, vou vazar um tempo, mas planejo voltar, estou confiando o cuidado. Para mim, o hospedeiro é uma figura clara do Espírito Santo e a hospedaria da igreja, para resumir. Né? Então, assim, quando você olha a mesma Bíblia, que ela vai detalhando toda a construção, de vez em quando ela vem resumindo tudo. E eu acho que mesmo o novo convertido precisa ouvir essas coisas e saber, olha, tem uma construção maior do que você entendeu. Você não vai entender tudo agora, mas vai entender depois. Né? Aí outro dia um cara falou, não, pastor, eu li tanta coisa na minha primeira lida da Bíblia, da história dos judeus no Velho Testamento, que eu não lembro mais nada. Ele falou, não sei mais nem a ordem. Eu falei, pega Atos 7, a pregação de Estevão, ele vai recapitular aquele negócio desde Abraão. Anota aí, Atos 7, essa é a dica. Atos 7. Aí ele voltou no outro dia e falou, pastor do céu, lembrei de tudo, consegui montar a linha do tempo. Né? Então são questões como essas que eu acho que a gente tem que ir encorajando as pessoas e dizer, gente, nós não vamos construir isso da noite para o dia. Mas nós, a longo prazo, podemos ter uma visão cada vez maior, mais abrangente. E a empolgação, para mim, não é só a doutrina, não é só... Outro dia alguém perguntou, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado para ensinar? Eu falei, não, comecei a estudar porque eu queria viver. Depois que eu comecei a viver, que eu falei, funciona, eu falei, eu tenho que repartir com outros. Mas eu acho que é esse encorajamento que as pessoas precisam. Vou suscitar a primeira pergunta, a gente vai olhar algumas aqui, depois a gente vai abrir para o pessoal perguntar. Atos 20, quando Paulo encontra com os presbíteros de Éfeso em Mileto, que é da onde eu extraio a citação do Evangelho da Graça, mas o texto segue posterior ao versículo 25, ele diz, e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais meu rosto. É muito curioso que no versículo 24 ele diz que o ministério e a carreira dele era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. No 25 ele diz, eu passei entre vocês pregando o reino de Deus. Essa é a chave, ou seja, o Evangelho da graça não é uma antítese ao Evangelho do reino. E ele segue e diz, portanto, Atos 20, 26, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio ou conselho de Deus. Ou seja, o Evangelho em seu aspecto atemporal, eterno. Você tem o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. E completo. Todo agora, o desígnio. Isso. O que me desafia, Lu, é que provavelmente Paulo está encontrando com alguns daqueles a quem ele treinou durante pouco mais de 2 anos na escola de Tirano. E ele diz que a Escritura vai dizer que ele dedicou
pouco mais de 2 anos, em torno de 2 anos e meio, expondo, e ele disse que ele, nesse tempo, ele expôs todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Então, eu, como pastor local, Lu, estabeleço como desafio para mim, nosso time de presbitério, porque graças a Deus estamos servidos por irmãos incríveis e santos que amam o Senhor, outros que trabalham no time de ensino, tem sido uma dádiva que o Senhor tem dado aqui para a nossa comunidade, a família dos que creem, mas de pregar todo o desígnio de Deus. Embora há muitos desdobramentos e detalhes, mas esse é o texto que inspira a construção e a confecção desse livro. Eu preciso, e é possível, expor todo o conselho de Deus, mesmo que sem entrar em todos os pormenores, porque as escrituras são um rio inesgotável. Mas esse foi o meu esforço. A minha pergunta para você, para a gente olhar ali, pelo menos 3 perguntas que já haviam feito e abrir aqui, o que é todo o desígnio de Deus para você? Como você definiria todo o conselho de Deus? Bom, eu vou tomar liberdade de ler a partir do 27, onde parou. Ele diz, cuidem de vocês, cuidem do rebanho. Né? No 29 ele diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão lobos que não vão poupar o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Né? Portanto, vigiem. É ali que ele vai lembrar os anos gastos. Atos fala daqueles 2 anos na escola de Tirano. Aqui no verso 31 ele vai mencionar 3. Ele deve estar pegando um pacote completo envolvendo um tempo posterior. Olhando isso tudo, para mim, todo o conselho de Deus não pode deixar de lado o escopo doutrinário completo. Né? Porque ele está demonstrando a preocupação que ele tinha de como os caras esculhambar justamente a doutrina, falando coisa pervertida, tal. Então, assim, eu acho que não se limita a isso, mas ele estava dizendo assim, gente, eu apresentei começo, meio e fim, eu apresentei a versão integral, eu apresentei a fracionada, depois somei. Né? Eu acho que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não tem um assunto do qual eu possa dizer para vocês que eu não falei. Alguns anos atrás, estava orando sobre pregar um domingo. Eu falei para Deus, enquanto estava orando, o que o Senhor quer que eu pregue? Né? O que o Senhor quer que eu fale? E o Espírito Santo me fez lembrar desse texto, né? Sobre anunciar todo o desígnio de Deus. E diz, o que você acha que até agora você não falou? E eu comecei a repassar aqueles anos, né? E de repente me ocorreu que até aquela fase do ministério, eu estava nos primeiros anos do ministério pastoral, eu nunca tinha falado praticamente nada sobre os pecados da boca, da língua, da maledicência, mexerica, fofoca. E eu entrei pesado. Né? Cada vez que eu percebo um determinado ângulo da vida cristã, eu também, puxa, não abordei, não ensinei, eu tento. Mas eu diria que a minha definição primária seria principalmente o escopo doutrinário completo. Né? Fazer as pessoas entender aonde começa e onde termina. Perfeito. E um brinde aqui, um bônus para essa questão da murmuração. Nós falamos aqui na família. Na igreja, a murmuração cessa quando encontra um crente maduro. E o que me encoraja, e é desafiador, que o texto que você leu, Paulo diz, eu não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, essa paixão, o zelo doutrinário com paixão pelas Escrituras é o que realmente aquece meu coração. Eu quero, mais uma vez, te honrar publicamente, porque eu sei desse zelo doutrinário seu, de há muitos anos acompanhar seu ministério, de, nos últimos tempos, a gente desfrutar de uma amizade. Então, fico muito honrado. Deixa eu suscitar aqui. Vai lá, Leison. O que você achou de bom aí que dá pra gente? 1 ou 2 perguntinhas, depois eu vou abrir aqui pro pau quebrá-lo. Aí vai ser... As difíceis são tuas, as fáceis são minhas. Tipo, o que está escrito em João 3,16? É minha, daí as outras são tuas. Vai lá, Leison. Estamos caminhando em direção a uma reforma na igreja brasileira e mundial. E como vocês veem essa reforma acontecendo? Você acredita que estamos caminhando para uma reforma na igreja brasileira e mundial? Se sim, como você vê essa reforma acontecendo? Eu acredito, eu só não sei dizer quão perto ou longe ela está ou quanto tempo vai chegar nela.
Mas assim, vamos começar com o indicativo escatológico. Em Atos capítulo 3, né, dos versículos 19 a 21, Pedro, quando ele está ali anunciando o evangelho, diz: arrependam, convertam-se para que sejam, né, cancelados seus pecados, a fim de que da parte do Senhor venham tempos de refrigério. Aí ele diz assim: envie-lhe o Cristo. Esse envie-lhe o Cristo é a segunda vinda. A primeira já tinha acontecido, né? E diz: o qual já dantes foi designado, Jesus. Deixa claro que ele está falando da segunda vinda. No verso 21 ele diz: o qual é necessário que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como foi dito pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, se tem um sinal relacionado ao tempo do fim, e aí não importa a cronologia escatológica que o cara, né, acredita sobre quando se dá a vinda de Jesus, a Bíblia diz que o céu está segurando. É como se o céu dissesse: não pode voltar enquanto primeiro não houver o tempo de restauração. Então, eu queria mexer num ponto aqui interessante. Escatologicamente, não tem como não ter uma restauração da palavra e da volta à verdade. Só que eu acho que a gente pensa em termos muito absolutos. Outro dia um cara falou para mim: pastor, ou o cara está profetizando o mau mover de Deus, o avivamento assim que nunca aconteceu antes, ou os caras estão falando de um cenário ruim, que tudo vai de mal a pior, tal. O que o senhor acha? Eu falei: olha, os dois estão falando de características bíblicas. A verdade é que o tempo do fim vai ter uma polarização e vai ter avivamento dos dois lados. Vai ter o avivamento de Deus, vai ter o avivamento das trevas. Parábola do joio e do trigo. O joio não são os crentes débeis, são os filhos do maligno. E eles Filhos vão do maligno. crescer e alcançar a estatura, os filhos do reino vão alcançar a plenitude. Então, a grande questão é que vai haver um aumento da justiça e um aumento da iniquidade. Nós temos Exatamente. Jesus diz lá em Apocalipse 22, aquele que é injusto, cometa injustiça ainda. O que é santo, santifique-se ainda. Então, o que a gente precisa entender é que essa restauração, né? Paulo, tudo bem que ele estava falando da restauração de Israel, mas ele fala que ainda sempre há um remanescente, né? E nós precisamos entender que em relação à igreja não é diferente. Deus ainda tem um povo no meio de um povo. Né? Então, se vai ter, para ter apostasia, precisa ser de gente que conheceu a fé. Vai ter gente da igreja debandando da fé? Vai. O mesmo texto que fala da restauração tudo antes da vinda de Jesus, a mesma Bíblia, também fala lá em Lucas 18, Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Aí a turma diz: mas a fé vai ser restaurada ou ela vai ser deteriorada? Os dois. E a gente precisa decidir em que time vai estar. Né? Ou somos, se você me perdoa, ou somos fatalistas ou somos triunfalistas. Eu trabalhei muito isso no capítulo do Evangelho do Reino, e tanto maldade quanto justiça vão alcançar a sua plenitude, joio e trigo, né? O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Na igreja não tem joio, e eu estou dizendo igreja aqui, organismo, corpo místico de Cristo. Igreja, estrutura, prédio tem. Mas, e a gente sempre diz, nem os piores dias do mundo ofuscarão os melhores dias da igreja. Então eu ousaria dizê-lo que, assim como a reforma protestante, ela teve um elemento essencial, qual? Remover os elementos humanistas da teologia. Porque a igreja medieval procurou fazer uma síntese entre o Evangelho e Platão e o Evangelho e Aristóteles. E os reformadores, eles não rejeitam toda a filosofia. Não é totalmente antitético. Mas desceram machado, né, na raiz da árvore. Tertuliano, por exemplo, era um dos pais da igreja que disse que tem Jerusalém com Atenas. Mas os reformadores não eram totalmente antitéticos, mas eles desmembraram, porque o evangelho não pode ser apresentado como síntese das filosofias gregas, etc., coisa e tal. Então, o trabalho essencial da reforma protestante foi remover os elementos humanistas do evangelho. E agora, eu diria que nós precisamos de uma reforma que remova de novo os elementos humanistas do evangelho, o existencialismo, o niilismo. E uma das grandes coisas que tem preocupado meu coração, Lu, é a teologia coaching. Você pode, você consegue, você é incrível. E nós sempre dizemos, o evangelho não diz que você é ruim, ele diz que você é pior do que pensa. Mas uma vez em Cristo, mais amado do que imagina. Então o evangelho diz, você é pior do que pensa, todavia mais amado do que imagina. Então nós precisamos desse tipo de reforma, né?
É porque a ênfase, ela pode te levar para um lugar completamente distinto. Por exemplo, quando Paulo lá diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava falando de realização, ele estava falando de aguentar o tranco. Aprendi a viver contente em toda e qualquer coisa, circunstância, na escassez, na abundância. Aí era o crente raiz, que aguentava tudo que vinha e dizia, eu posso tudo naquele que me fortalece, não vou me dobrar. Hoje não, hoje é o eu posso, eu realizo. E o aperto os caras não aguentam. Né? Então, assim, a ênfase errada, ela está produzindo um tipo de crente errado. Mas vamos voltar. Eu creio na reforma, né? Eu creio numa volta à palavra. Outro dia um cara falou, pastor, tá feio demais. Falei, antes da reforma também tá feio pra caramba. Né? A questão, para ser possível para Deus, tem que ser fácil. A gente precisa acreditar que tem um caminho. E Minha grande crise ministerial dos últimos anos. Eu comecei meu ministério como um avivalista. A gente ia para apresentar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, levar as pessoas a ter experiência com Deus. E eu amo. Toda vez que eu estou nesse ambiente, eu amo. Mas Deus começou a falar comigo cada vez mais claro. Você quer ser útil para o corpo de Cristo? Você quer ajudar em mudanças permanentes? Ensine, 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 ensine. Né? Então, assim, eu percebo, por isso que eu falei lá no início, que é uma das áreas de necessidade e a gente precisa disso mesmo. Mas eu creio que vai acontecer. Agora, se estamos perto ou longe, se é rápido ou demorado, eu não sei dizer. Enquanto o Leison escolhe só mais uma pergunta, deixa eu falar numa utopia santa que eu tenho. E eu dizia, esse é um dos problemas. Nós sabemos que a igreja não tem um líder único e principal. Agora, por não termos uma liderança única, como é o caso dos católicos romanos, e eu quero ter todo o respeito a eles, tenho muitos amigos católicos romanos que eu acredito que amam profundamente Jesus, mas por não termos um único líder, nós temos muita carência de concílios, Lu. E eu acredito que nós vamos precisar superar as diferenças e ter concílios. Sem dúvida, eles não vão ter o mesmo peso de serem concílios exegéticos, doutrinários. Eu não creio que nada precise ser acrescentado àquilo que os pais da igreja, os reformadores já trouxeram, mas para organização, para a gente chegar a pautas mais coerentes. Então, é um sonho que talvez seja utópico, mas eu tenho orado e crido nisso. Vai lá, Leibson, uma perguntinha. Antigamente, o termo conferência, que hoje a gente usa para falar de um evento onde poucos falam, era onde as pessoas conferiam e checavam o que todo mundo tinha. Né? Eu acho que é possível. Eu não acho que é tão utópico assim, não. Tem alguma coisa legal aí, Leibson? Vamos lá. Então, tinham perguntado aqui qual que é o início e o limite da responsabilidade humana dentro disso que é a obra de Deus. Assim, uma pergunta mais delicada. Qual seria o início e o limite da responsabilidade humana dentro da ação divina? Assim, a gente vai ter dificuldade de responder isso depressa. Essa é delicada, eu sei. Eu tenho alguns assuntos que eu acho que se a gente começa e não termina é pior. Verdade. Eu creio na interação da responsabilidade do homem com o Deus soberano. Né? Nunca olho nem só um lado, nunca só o outro, mas esgotar esse assunto. Eu acho que a pergunta é fantástica. Mas parabéns para quem fez. Você tem que promover outra aí. A gente precisava de umas 187 lives para começar a colocar os fundamentos disso. Olha, vamos tentar fazer tiros rápidos aí. Vamos lá, gente. Suscitem perguntas aí não tão complexas. A gente vai gastar os últimos minutinhos. Suscitem, você andou lendo mesmo a Bíblia, hein? Suscitem perguntas. Olha só que beleza. Olha lá. Vamos ver. Me ajuda aí, Leibson Solau. Então, mas a pergunta vai estar no comentário ou eles vão enviar ali? Não, está aqui no comentário, lá. Vamos escolhendo lá. Ó. Vai lá, gente. Não tô aqui, tô me perdendo aqui. Ó. Na palavra, me ajuda aí. Por que vocês dois fazem o que fazem? Eu, porque fui vocacionado, amo ao Senhor e a única coisa que justifica a minha existência no mundo é o cumprimento da minha vocação. Caraca, eu vou copiar e colar, dar Ctrl+C e Ctrl+V. Meu filho, quando fez 8 anos de idade, ele viajou alguns meses comigo, deu um intensivo de discipulado. Ele dizia para mim, pai, eu não aguento acompanhar o seu ritmo, como é que você consegue isso?
E foi a oportunidade que eu tive de sentar com ele, dizer, filho, uma vocação, né, que gera na gente uma paixão. Quando a gente realmente compreende isso, faz toda a diferença. Olha o Fafa, subirá por subirá. Não, isso é zoeira. Eu vi Olha isso. lá, ó. Pastor, salvação tem níveis? Vai lá, Lu, rapidinho. Existem níveis na salvação? Bom, a Bíblia fala sobre desenvolver a salvação. Então, algum progresso tem que ter. Mas eu vi alguém escrever a doutrina Somos Deuses. Eu nem sabia que tinha uma doutrina sobre isso. Mas em relação à questão da salvação, eu acho que a gente não pode ignorar o próprio fato de que Pedro diz o bebê recém-nascido desejar o puro leite para crescer para a salvação. Então, eu acho que é você experimentar mais da mesma coisa. Não é como aquela hora você falou, não é 3 evangelhos, são 3 capítulos. Eu faria essa distinção envolvendo o crescimento. Eu costumo dizer que há 2 aspectos nos quais a nossa salvação tem que ser desenvolvida, Lu. Primeiro aspecto é nos conformarmos à imagem de Jesus. Isso é a obra exclusiva do Espírito, mas numa dinâmica sinergística, onde o nascido de novo, salvo exclusivamente pelo Senhor, responde ao Espírito e a natureza de Cristo vai ser desenvolvida. Segundo aspecto, no cumprimento da nossa vocação. Então, a salvação tem que ser desenvolvida no que diz respeito a nos conformarmos com Cristo, e isso é a submissão diária ao discipulado do Senhor, e no que diz respeito a cumprirmos a nossa vocação. Então, eu acredito que isso é muito pertinente. Olha, fala sobre a hipergraça que libera tudo. Tem alguém aqui, ó. Tá tudo liberado ou não, Luciano Subirá? É a pergunta. Não, nunca teve tudo liberado. Ai, meu Jesus. Olha só, tem umas perguntas que as pessoas suscitam aqui que são muito difíceis. Olha lá. Gente, vou escolher mais uma aqui, depois eu quero deixar o pastor fazer uma consideração final. E a ideia é bem ser um bate-papo mesmo. Vê se você acha uma legal aí, ó. Aqui, essa daqui do Fafa é boa. 3 livros que vocês estão lendo nesse ano. Olha, que marcaram sua história com Deus. Obrigado, Fafa. Lu, 3 livros que você está lendo ou que marcaram sua história com Deus. Perfeito. Obrigado, Fafa. Coisa boa. Bom, eu vou falar que marcou minha história com Deus. Inclusive, dois deles foram livros que me ajudaram muito nessa questão de procurar viver uma vida de fé e buscar o sobrenatural. Então, eu tive uma escola muito voltada a essa base bíblica, mas cresci num ambiente de igrejas que não viviam a experiência com Deus. Então, naquela fase da minha vida, eu recém-batizado do Espírito Santo, era a novidade, a área de carência para mim. Foi o livro Vinho Novo é Melhor. Eu parei de contar quando eu tinha lido já 17 vezes esse livro. Né? Ele me inspirava. Eu dizia, eu quero viver o sobrenatural. Esse aí, não sei se já deu para o bem ler, cara, mas isso Não, vou dar. Botei para meus filhos logo cedo para lerem. Um outro livro que me ajudou muito, 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 muito foi o Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Eu sei que alguns têm resistência. Ele deu esse tipo de presente. Eu sei que alguns têm resistência a uma coisa ou outra que ele fala, mas nessa doutrina de você entender o testemunho interior, a liderança do Espírito Santo, foi uma revolução na minha vida, né, que me ajudou e me ajudou assim, mas demais da conta mesmo. Eu colocaria... Isso é muito legal, Lu, porque eu também tenho ressalva assim, com o ensino do Kenneth, mas eu te conheço, então é legal ver como a gente pode sim extrair virtude de irmãos que nós não temos pleno acordo, né? Isso é muito legal. E aí o terceiro? E o terceiro, deixa eu ver qual eu escolheria do top 10, que eu digo, não, esse realmente me marcou profundamente. É difícil, né? É difícil, porque às vezes você tem aquele medo de ser injusto. De ser injusto, né? Não estão mas eu fico tentando pensar assim, a longo prazo, o impacto, o efeito. Esses dois, com certeza, estão no top 3. Deixa eu escolher um deles aqui. Eu colocaria ainda um outro que me ajudou muito na questão da fé, que foi o livro do Shaw, A Quarta Dimensão. Uau, esse é um clássico, né? Foram assim, aqueles 3 primeiros que mais alavancaram essa minha
essa minha busca assim, de viver fé, as experiências, o sobrenatural, né? O do show ele mexeu muito essa questão de fé e, ao mesmo tempo, do crescimento ministerial que ele sempre fala. Eu acho que lá atrás, eu acho que não seria injusto botar ele no meio dos três, não. Que legal. Eu vou falar os meus e vou pedir que você possa encerrar orando por nós, por esse tempo tão gostoso, tão fluido, tão edificante. Eu vou falar dos que eu estou lendo agora. Primeiro, Igreja Centrada, do Timothy Keller. Para mim, todo pastor, na verdade, todo cristão, mas especialmente todo líder e pastor, deveria estudar e não apenas ler. Igreja Centrada, do Timothy Keller. É o melhor livro sobre vida de igreja que eu já li. E olha que é uma pauta minha, Lu. Vida de igreja é uma pauta minha. É um assunto que você lê bastante, né? Eu estou te ouvindo. Eu vou tentar achar um livro para mostrar aqui. Vai falando. Beleza. Então, Igreja Centrada, do Timothy Keller, é um livro assim que, poxa, incrível, maravilhoso, fantástico. Outro que eu estou lendo agora, também eu gostaria de recomendar, é Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartolomeu, da Vida Nova. Introdução à Cosmovisão Cristã. Livraço muito pertinente para ajudar a ter essa visão macro do Evangelho. E o terceiro, singularmente, para falar de uma autobiografia, eu estou lendo a autobiografia de Martin Luther King, pela Zahar. Cara, que coisa estimulante, assim. A história, detalhes, a revolução não violenta. Eu estou muito tocado pelo Senhor com esse testemunho de justiça da igreja. E a autobiografia do Martin Luther King, eu tenho gastado um tempo lendo ele, assim, sempre que eu quero ter inspiração. E é um livraço fantástico. Vai lá, Lu, seu último. Não, eu só queria mostrar aqui o mais. primeiro que eu falei. Essa turma quiser dar um print de tela aí, ó. O vinho novo é melhor. Mais perto aí pra galera pintar aí. O autor é o Robert Stone, é da editora Vida. Que legal. Eu vou procurar esse para dar para o Ben. O Ben está lendo a Bíblia, devocional da Pão Diário. Esse aí você me cobra, eu quero dar o livro do Ben. Então assina. Olha que moral. Tá bom. Assinar. A gente disponibiliza esse livro lá no orvalho.com. Eu fiz uma parceria com a Vida e tem uma edição, uma coedição que nós fizemos, que eu fiz um prefácio. Poxa, que legal. Bom, a gente lê muito, né? Difícil recomendar. Mas um dos livros esse ano que eu mais gostei de ter lido e estudado foi esse aqui. Falei dele para você, do Danilo Figueira, Liderança falou para mim, acima da média. Ele pega a bênção de Jacó sobre José, falando de quem foi distinguido entre seus irmãos, e ele vem fazendo a leitura daquela declaração, não só como algo profético futuro, mas como o pai fazendo uma leitura das escolhas de vida. Então, ele vai tratar caráter, princípios, né? Ele numa época onde se destaca aí o que as pessoas podem fazer, ele volta a bater na tecla do ser, né? E trabalha a liderança não como posição, mas como serviço. Então, assim, fantástico. Que legal. Pastor, obrigado, gente. Bom, amanhã, 21 horas, eu estou com o pastor Paulo Borges Júnior. Fica ligado aqui também. Dia 30, eu libero o link aí para o pré-lançamento do livro. Estou muito honrado em tê-lo aqui. Lu, despeça a galera. Eu te agradeço, vou salvar a live. Te agradeço o privilégio do convite. Aquele dia que você veio falar um pouquinho do livro aqui em casa, num café, nós ficamos horas, não deu para o começo. É um assunto que vale a pena. Queria deixar aqui minha recomendação à leitura. Ainda não consegui ler ele todo. Fiquei esperando essa versão revisada final para terminar, mas acredito que eu vou terminar. Depois da nossa conversa, eu tive que arrumar muita coisa. Mas, assim, gente, tá fantástico, né? Tudo aquilo assim que a gente conseguiu conversar, o resumo todo que você me fez aquele dia, né? Aliás, é interessante dizer que foi um resumo de tantas horas, né? O livro é muito rico. Além dessa questão balizadora do Evangelho, essas abordagens das linhas de pensamento, filosofia no meio de tudo isso, eu acho que vai ser muito todo um prazer falar contigo.
meu amigo. A cada um de vocês ficou aí ligado. Muito Beijo, obrigado. pastor. Obrigado. Nos abençoa aí. Se cair, eu salvo aqui. Amém. Pai, eu te dou graças, eu te dou louvor pelo privilégio de termos a tua palavra, esse estoque infindável de revelações. Nós queremos seguir crescendo no entendimento do teu plano, do teu conselho, do teu propósito, e nós oramos de uma forma especial, que venham dias de despertamento para isso. Também oramos pela chegada desse livro do Evangelho completo, que ele cumpra parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, de nos ajudar a entender tanto a metanarrativa, a macrovisão, como também entender os teus processos. Pai, falamos graça e favor sobre os nossos irmãos, oramos por dias de crescimento, de avanço, de fortalecimento na fé, de modo que ela seja testemunhada também de uma forma como nunca antes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Te amo, Valeu. hein? Valeu, tamo junto. Vou salvar a live, galera. Fica ligado aí. Obrigado por todo mundo que esteve conosco aí. Amém. Valeu, Abraço. tchau. Encerrar agora.